Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre convosco, que nos acompanha na internet e também aqui na aula. Nós temos estudado a doutrina do Espírito Santo, a pneumologia, e agora a gente chega, depois de ter estudado os dons do Espírito, a gente chega no fruto do Espírito Santo. Nós temos uma diferença entre dons e fruto. Por exemplo, fruto do Espírito é criado e produzido, e a gente vai ver como. Dons espirituais são dados e recebidos, é pela graça. O fruto do Espírito, ele começa com o novo nascimento. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, ele já começa ali. E o dom espiritual, ele vem com o batismo no Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, ele procede do nosso interior. Quando os dons espirituais, eles procedem do céu. Nós recebemos da graça celestial os dons espirituais que estudamos na semana passada. O fruto, ele requer tempo para crescer, para ser um fruto de excelência, enquanto que os dons não precisam de crescimento, porque vem do Espírito Santo e são perfeitos. O fruto do Espírito, ele está relacionado com o nosso caráter, e é verdade. Então, quando a gente vê bondade, doçura, fidelidade, mais caráter nosso, enquanto que o dom espiritual eles estão relacionados ao serviço que nós prestamos a Deus. Nós precisamos dos dons espirituais para servir melhor ao Senhor. O fruto do Espírito, ele continuará para sempre, e os dons vão terminar. Quando nós chegarmos no reino de Deus, nós ainda vamos ter o fruto do Espírito, mas o dom não precisa mais. A gente não precisa mais profetizar, falar em línguas, né? O fruto, ele não se divide, ele é um só. Embora ele tenha amor, alegria, paz, etc., é como se fosse uma enxerica, mas ele é um único. Enquanto que os dons são diversos, na verdade, eles são divididos em 3 grupos. Tanto os dons do Espírito como o fruto do Espírito são 9. Entretanto, os dons do Espírito eles são divididos em dons de revelação, dons de poder e dons de ensino. Daí a gente tem a profecia, a gente tem a palavra da ciência, a gente tem a palavra da sabedoria, é ensino. Dons de poder são os dons de fé, de milagre e de curas, né? Dons de cura. E os dons de maravilha, enfim. Nós vamos estudar o fruto do Espírito, o texto está em Gálatas capítulo 5. Nós vamos ver a recomendação que Paulo faz à igreja da Galácia, a igreja dos Gálatas. Essa carta, ela tem apenas 6 capítulos. Era uma igreja na Ásia Menor, em que tinha muita idolatria, e Paulo ali pregou o Evangelho. Aqueles irmãos que vieram da idolatria se converteram de todo o coração. Então Paulo sofreu, porque toda vez que planta uma igreja tem muito sofrimento, muita perseguição, muita retaliação do diabo. Então, depois que tudo estava certinho, depois que Paulo discipulou, depois que Paulo batizou aquelas pessoas, vieram o que em Atos nos mostra pessoas chamadas judaizantes. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas judias que queriam impor os costumes dos judeus. Então eles queriam circuncidar aqueles irmãos da Galácia, eles queriam que aqueles irmãos cumprissem aquelas festas que eles tinham, Pentecoste, colheitas, e guardasse datas, genealogia, que nem os judeus conseguiam guardar. Então, como que aqueles homens vindo do paganismo, que já não tinham o hábito, que já não tinham o costume, guardariam, não é mesmo? Paulo escreve e ele fala assim: olha, quem vos ensinou a sair do evangelho verdadeiro para outro evangelho? Capítulo 1, versículo 8. Ainda que venha um anjo do céu pregando outro evangelho diferente desse que vocês receberam, que ele seja anátema é amaldiçoado. E aí então é interessante que Paulo, sem saber, ele profetizou a respeito do mormonismo, porque os mormons falaram que veio o anjo Moroni
trazendo um outro evangelho que diz o evangelho. Então esse Moroni também é amaldiçoado, não tem nada que vem aí. Moroni, os nomes, o Moroni é o nome do anjo que trouxe o evangelho, segundo os mortos. Aí veio o nome Mormon. O Moroni, isso. E é só eles que viram. Só eles que viram. E vieram. O Moroni na Bíblia, fundador, fundadora. O Joseph Smith é fundador. É um herege, um satanista. Então, Paulo já havia alertado. Mas no capítulo 5, no versículo de número 16, vamos ler. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência é desejo. Porque a carne, ela luta, ela cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E não é verdade, minhas irmãs? É uma luta. Sabe, a gente sabe da vida espiritual que a gente tem que ter, mas a nossa carne, ela luta constantemente. E Paulo está falando aos Gálatas a respeito disso. Mas ele fala assim no versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. É interessante que a minha esposa hoje ela teve no hospital para acompanhar a tia Edith. A tia Edith está numa situação difícil, já está idosa. E lá então ela encontrou a Renata, funcionária da bebê, e a Renata então falou para ela a respeito da irmã Zélia, que era da Vida Nova, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa, desde quando nós conhecemos eles criaram os filhos nos caminhos do Senhor, os netos. Então ela estava com câncer e ela estava com metástase, né? Espalhou o câncer. Ela foi pela primeira vez, mas ela estava cheia do Espírito Santo. A despeito das dores que ela sofria, ela juntava as enfermeiras, ela pregava o evangelho para os médicos, né? As enfermeiras não aguentavam o poder de Deus e choravam. Até mesmo o médico, quando ela faleceu, chorou bastante. Um médico bastante durão, bastante cético, e ela evangelizava aquelas pessoas ali, porque ela estava cheia do Espírito Santo. Ela vivia em espírito, apesar da carne dela machucar, doer, o câncer, muitas vezes nem morfina dá conta da dor que a pessoa sente. Ela estava cheia do Espírito Santo. As pessoas chegavam para medicar ela sempre tinha uma palavra, e as pessoas, quando sentiam através dela a emanação da presença de Deus, elas não suportavam e choravam bastante. Na primeira alta dela foi Cristo. O hospital não permite que seja feito assim, mobilização. As enfermeiras todas que cuidaram dela desceram, a família foi lá. O pastor Antônio Carlos, que é o presidente da igreja, e também o filho dele, que é o vice-presidente, é casado com uma das filhas da Zélia e do pastor Elcio. Então os netos estavam lá, os netos adoravam a Deus, cantavam louvor. Foi um ambiente assim que nunca mais a Benê viu algo parecido. A vida dela marcou muito. Por quê? Porque era cheia eu falo isso, até me emociono, era cheia do Espírito Santo de Deus. Ela viveu o Espírito e não satisfez o desejo da carne. Semanas depois ela foi internada de novo, e de lá ela não saiu. E ela, quando ela reuniu os filhos, ela falou assim: o Senhor está me chamando, eu vou tranquila, vou em paz. E assim ela partiu. Foi uma alegria, né? Foi. Para ela, assim, não é uma alegria saber que ela foi a família na presença de Deus. Deus falou que ia levar. Chegou o momento dela ir embora. E o pastor Elcio também foi acometido, os dois pegaram Covid, e ele também foi internado, e ele foi incubado, ela também. E 2 dias depois do falecimento dela, o Senhor levou ele também. Louvado. Eu conheci ele. Ele falou se ela fosse embora, ele ia embora. Eu conheci ele, gente. Olha, gente cheia do Espírito Santo. Gente que a gente via Jesus neles.
sentem úteis. Fruto do Espírito na vida dele. Então, versículo de número 19 vai nos dizer: louvado seja Deus, porque as obras da carne são conhecidas. Olha as obras da carne: adultério. Adultério é terrível, sabe? Uma pessoa casa com a outra e é traído nas suas emoções. Como mata o adultério? Como o adultério é um negócio terrível. Deus abomina o adultério, porque Israel era adúltero espiritualmente. E muitas vezes a pessoa pode não ser adúltera no casamento, mas ela também pode ser adúltera espiritualmente, como foi Israel no tempo dos reis. E também prostituição. Prostituição aqui, a palavra é impureza. Essa palavra, minhas irmãs, é terrível, porque a origem dela no grego é pornô. Como tem pessoas presas com pornografia, inclusive até mulheres, e isso não é natural, é uma coisa ruim. Tudo que é imoral a gente deve rejeitar, a gente deve viver uma vida de pureza. Teve um homem que foi levantado por Deus, o Moody. Ele criou um movimento chamado Holiness. Holiness significa santidade, pureza. E muitos desses homens viveram uma vida pura, se abstinham, faziam abstinência das coisas imorais, né? E como nós estamos vivendo um tempo de imoralidade? Como é imoral? As músicas são imorais, a televisão, as novelas são imorais. Eu leio as notícias, né? Eu leio tanto no site da Globo, como da UOL, como na Tribuna. E eu comparo sempre as notícias para não ficar só. Então, muitas vezes eu nem tenho vontade de abrir aquelas notícias relacionadas às novelas da Globo. Me parece que uma novela que eles fizeram uma segunda edição, eu não vejo novela. A única que eu vejo lá é a Bíblia, que também já me desagradou algumas coisas. Mas tem uma novela chamada Verdades Secretas 2, um verdadeiro absurdo, de impureza o tempo todo. E essa palavra pornô é a mesma palavra que Jesus repreendia os espíritos imundos. A palavra espírito imundo vem da origem pornô também. Então, o que nós vamos deduzir? Nós vamos deduzir que toda a imoralidade, ela vem do diabo, ela vem dos demônios. E nós temos que fugir da impureza. E aqui fala impureza também e lascívia. Lascívia é quando os jovens namoram, ficam tudo, né? O rapaz parece um povo, né? Cheio de braço e vem tudo por qualquer lugar, né? A bolsa e tal. Então, são para pessoas que não são casadas. Muitas vezes a gente vive um tempo que muitos relacionamentos não deram certo. E tem pessoas na igreja que vêm na igreja até um ambiente favorável, né? Pessoas que já foram casadas, ou pessoas que de várias idades. Então eles começam a se engraçar um com o outro, né? Aí um vê o outro lá, o outro vê não sei o que lá, daí um chamando no WhatsApp, vamos comer uma pizza depois do culto. E olha, minhas irmãs, o negócio é feio. Porque crente não pode ficar namorando. Cai na lascívia, né? E também aqui fala da idolatria. Quando a gente fala em idolatria, a gente muitas vezes acha que é somente um santo, um ídolo, que não deve ser adorado. Mas na verdade, nós podemos ser idólatras e nem nos dar conta. Por exemplo, tem pessoas que idolatram a esposa, tem pessoas, irmãs que idolatram o esposo ou os filhos. E é uma idolatria, ou muitas vezes a casa tem que estar impecável. Eu arrumo a casa lá, eu já tenho até a lavanda, uma parceria lá, o lava-louça lá, mas só para as coisas estarem arrumadas e para agradar a Vânia, não para idolatrar a casa. Todo mundo deve para arrumar, é uma honra, não é verdade?
saúde, eu acho. Fiquei de cama uns 2 semanas atrás, mas tem gente que não idolatra. Ai, não fiz aquilo, vou ter que passar o pano de novo. Né? Idolatria. Então toda idolatria, ela é fruto, ela é obra da carne. E também feitiçaria. Essa palavra no grego é farmaqueia. Já viram aquele negócio de simpatia? A pessoa pega, está gripado, faz um induz, dá 3 pulinhos, não sei o que lá, rodovia, e bota chá. Tudo isso que tem porção assim, faz chá de alecrim, coloca assim não sei o que aqui no ouvido, né? Tudo farmaqueia, tudo feitiçaria, segundo a Bíblia. Tem também inimizades. O crente ele não deve ter inimigos. Se o relacionamento quebrou em algum momento da vida com alguém da família, com o vizinho, arranja um jeito de restaurar. Sabe? Se possível, pega o telefone, liga, fala, olha, eu sei que faz muito tempo, mas eu quero te pedir perdão. A Bíblia diz assim que a palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita ira. E muitas vezes a gente suscita ira sendo duro do coração. A gente trabalha com pessoas para ajudá-las a perdoar, a superar, porque a vida é curta. A gente não deve carregar mágoa no coração para as pessoas. E a mágoa faz com que a gente tenha inimizades. E olha que interessante também, porfias. Porfia é aquela pessoa que está sempre em luta, sempre em guerra, com tudo. Sabe, o coração da pessoa é um oceano, um mar bravio, está sempre agitado, ela quer estar sempre disposta a ir para o conflito, né? Ela tem inimizades até dentro da igreja, no seio da família. E emulações. Emulações são divisões, né? Tipo assim, eu só vou falar com a irmã Rosa, eu não vou falar com a irmã Lucinéia. Partidarismo, né? E também iras. A Bíblia fala assim, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem contra a mulher não opera a justiça de Deus. Ele trata para Deus, não se ira. Os filósofos discípulos de Platão, eles tinham uma prática. Eles, durante o dia, aqueles discípulos de Platão, eles brigavam muito, lá na Grécia Antiga, nesse tempo de Jesus. Mas chegava no final do dia, quando o dia ia se pôr, eles sentavam e acertavam as diferenças. Paulo falou assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira é terrível, a ira, a cólera, sabe? A emoção sobe, a gente fica chateado, a gente destrói relacionamento. Não só eu no passado, né? E eu era uma pessoa muito iracunda. Pelo meu temperamento, eu era uma pessoa mas eu gostava. Eu gostava